todos. Estamos aqui com muita alegria, mais uma vez, iniciando o nosso Evangelho desta terça-feira, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade em que podemos, através da tecnologia, não só estarmos em contato com a Sua Palavra, mas podemos levar a todos os nossos amigos, irmãos, irmãs, companheiros da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. E mais um dia de congraçamento, de fraternidade. Vamos também pedindo aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, que possam nos inspirar mais uma vez neste dia, ao realizarmos o Evangelho que tanta esperança, tanta força nos traz aos nossos corações. E assim vamos nos conectando com os nossos irmãos, buscando os nossos pensamentos de bem-estar, de otimismo, buscando a paz interior que tanto bem nos faz, buscando as boas vibrações para que possam preencher os nossos lares, nos trazendo o conforto interior, a tranquilidade, para que possamos todos enfrentarmos com muito equilíbrio os momentos que estamos atravessando nesta lição maravilhosa e infinita que Deus, nosso Pai, nos proporciona nesse momento. Apesar da dor, do sofrimento, muitas vezes da incompreensão do porquê desses fatos, mas que possamos, Senhor, conseguir aprendermos as lições que nos estão sendo colocadas nesse momento, mas com a certeza principal de que o seu amor a tudo envolve e que tudo, como disse Francisco Cândido Xavier, tudo passa. Tudo passa. E vamos assim então iniciando o nosso Evangelho, hoje dando sequência ao estudo que temos feito do Evangelho através do livro Caminho, Verdade e Vida, que, como todos sabem, é a psicografia do Francisco Cândido Xavier, e lições e capítulos ditados pelo seu grande mentor e amigo Emmanuel. E o capítulo de hoje é o capítulo 55, As Varas da Videira. A semana passada nós falamos da videira, e agora estamos falando as varas da videira. E eu já havia dito a semana passada que tanto uma lição quanto esta de hoje estão relacionadas com o Evangelho de João, capítulo 15, que no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, é uma maravilhosa declaração de amor de Deus e de Jesus para com todos nós. Sugiro, portanto, que possam ir na Bíblia, ler esse capítulo, relê-lo quantas vezes forem necessárias, porque é uma declaração de amor maravilhosa de nosso Pai e desse nosso irmão maior para conosco. E Emmanuel então foi buscar exatamente nesse capítulo 15, no versículo 5 agora, o seguinte: Jesus então dizendo:
Eu sou a videira, vós as varas. E se nós nos reportarmos exatamente a esse capítulo, nós veremos o que esse capítulo nos fala do versículo 1 ao versículo 5, para que nós possamos ter uma ideia do que Emmanuel nos fala a respeito. Então diz lá no capítulo 15, versículo 1, que foi a lição da semana passada. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira, e todo aquele que produz fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Então, esses são os 5 primeiros versículos desse capítulo maravilhoso, em que Jesus nos fala da videira, logicamente, mais uma vez, através de metáfora, comparando a videira aos seus atos, à nossa vida. E vamos ver o que Emmanuel nos fala neste capítulo. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil, o pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência pulsa seu coração, amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem os seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. É uma lição de maravilhosa profundidade. E Jesus, através do Evangelho de João, faz exatamente uma
comparação da nossa vida com a videira. E Emmanuel nos traz também, né, o seu comentário a respeito da videira, dos nossos procedimentos, das nossas atitudes, salientando que quando nós nos desligamos dos ensinamentos de Jesus, nós acabamos nos perdendo, como ele fala, nos ressecando e voltamos ao fogo e, portanto, ao sofrimento. Mas vamos buscar o porquê que Jesus utilizou a videira como comparação. E quando nós buscamos saber a respeito, existe uma palestra muito interessante do Haroldo Dutra Dias, que fala exatamente sobre isso, dando-nos a facilidade da interpretação desses ensinamentos de Jesus também. Para quem se interessar, está no YouTube, chama-se Por que Tem que Ser Assim? A Videira. É um videozinho curto, apenas 18 minutos, mas uma interpretação extremamente significativa e que dá muito sentido não só ao que Jesus fala no Evangelho de João, como também o que Emmanuel fala neste capítulo sobre a videira em comparação à nossa vida. A videira, na realidade, quando Jesus utiliza como metáfora, nos mostra exatamente o que ocorre com a videira. E a videira, na realidade, é uma demonstração da reencarnação. Exato, da reencarnação. Porque a videira se renova, a videira se regenera, assim como nossa vida. Daí a razão de nós reencarnarmos. Mas vamos analisar a videira em si, o seu processo, e como diz Emmanuel, o tanto que temos que aprender no livro da natureza. Para quem já teve a oportunidade de ver uma videira e saber do seu processo de cultivo, vai perceber que a videira exige, como toda plantação, como todo cultivo, um grande trabalho, um grande cuidado. A videira tem como raiz a sua base. E como toda planta, ela necessita de cuidados primorosos. A videira, quando nova, ela é extremamente indisciplinada, como uma criança, pois ela cresce desordenadamente, desculpe. Apesar de ser colocada aquelas varas verticais como guia, ela nunca acompanha a vara, crescendo para todos os lados, dando muitos galhos, muitas folhas, poucas flores e nenhum fruto às vezes. Quando a videira é um pouco mais jovem, ela cresce de uma maneira um pouquinho a coisa mais ordenada. Ainda dá muitas folhas, algumas flores e alguns frutos. Na sua idade madura, ela passa a ser mais ordenada, diminui a quantidade de folhas, dá bastante flores e vários frutos, mas ainda de baixa qualidade. A videira mais madura,
a videira mais idosa, ela já é obediente, já é mais fácil de ser controlada, dá poucas folhas, poucos galhos, várias flores e muitos frutos, e frutos extremamente saborosos. Porém, a videira, para continuar o seu trabalho, ela necessita ser podada. Exatamente, ela necessita ser podada. E são feitos novos enxertos. E o novo enxerto é então implantado na videira, aproveitando a sua raiz. E assim, a sua raiz não vai ter a qualidade do novo enxerto, mas a qualidade da sua base. E ela vai novamente florescer, dar novos galhos, novas flores e vários frutos. Então, o que podemos tirar desse ciclo da natureza, dessa renovação da videira? Como tudo na natureza se renova, se reorganiza, assim são as nossas vidas, as nossas reencarnações. O nosso espírito é o mesmo. O nosso espírito está sempre sendo renovado. Quando jovens, realmente somos aquelas crianças cheias de vida, indisciplinadas, dando muitas folhas, muitos galhos. Quando mais jovem, achamos que já estamos maduros, achamos que estamos plenamente conscientes dos nossos atos, damos poucas folhas, muitos galhos, porém frutos ainda sem muita qualidade. E à medida que vamos amadurecendo, somos como uma videira mais antiga. Começamos a dar flores e frutos cada vez melhores. E ao colherem os frutos, necessitamos de novos enxertos para continuarmos as nossas renovações. As podas representam exatamente as dificuldades, os dissabores, os sofrimentos. A humanidade toda, nesse instante, está sofrendo uma grande poda para que possamos ser enxertados novamente e produzir melhores frutos do que produzimos até agora. O que importa nisso tudo é a raiz com que cada um de nós trazemos, frutos da criação infinita desse Pai de amor, frutos da sabedoria infinita e incomensurável de Deus para conosco. Assim é a natureza, com essa força incomensurável da renovação, com essa força incomensurável da melhoria, da purificação. E aí fica a pergunta: será que nós não temos muito mais força de renovação do que uma videira?
essa força que não se consegue medir, pois ela é intrínseca ao seu próprio ser. Essa força que mal conhecemos, essa força interior que está dentro de nós, nos dando exatamente essa capacidade de renovação imensa. Se olhamos uma videira, no tanto que ela se comporta na luta permanente da sua própria existência, lutando contra as intempéries, contra as ervas daninhas, contra, às vezes, o vento, as tempestades, o frio, e muitas vezes recebendo venenos para matar exatamente as pragas que às vezes assolam as videiras. Será que isso não acontece conosco também? E assim ela permanece resistindo às intempéries, às pragas, aos insetos, às ervas daninhas. E quanto mais o tempo se passa, mais ela vai ficando vigorosa, mais ela vai produzindo boas uvas e melhor vinho. Eis a razão por que Jesus comparou as nossas vidas, as nossas estradas evolutivas a uma videira, mostrando que a necessidade da renovação, da resignação, da resiliência, da permanente luta para que possamos ser melhores, para recebermos enxertos. Enxertos são reencarnações que nos renovam, mas nós não perdemos a raiz. A raiz que é o espírito criado por Ele, esse Pai de infinito amor, de infinita bondade, compaixão e misericórdia de todos nós. Muitas das vezes nós nos perguntamos por que as podas? Ou por que os sofrimentos? Por que não conseguimos entender os propósitos de Deus? E na realidade, tudo na natureza, como para conosco, existe um propósito divino. E esse propósito divino nada mais é do que a renovação, a transformação. Nada muda simplesmente por mudar nas nossas vidas. Porque por trás de tudo isso existe um propósito, o propósito de Deus, o propósito divino, do nosso crescimento, da nossa perfeição. Mas para isso é necessário que estejamos ligados à videira que se chama Jesus, pois ela nos representa a seiva da videira. Sem essa seiva nós falhamos, como diz Emmanuel. Nossas ciências não têm sentido. A seiva dos ensinamentos de Jesus é que alimenta o nosso espírito, é que nos fortalece, é que nos engrandece. Muitas vezes pode ser o remédio amargo, mas que nos defende das intempéries, das pragas, das más vibrações, dos maus pensamentos, dos nossos maus comportamentos.
E exatamente através desse propósito divino que a doutrina espírita nos traz, fazendo com que as coisas possam mudar para progredir. E progredir porque o progresso é o nascer, é morrer, é renascer, para que possamos progredir sempre. Tal é a lei, progredir sempre. Pois todos nós nos movimentamos, todos nós existimos e vivemos em Deus. Todos nós prosseguimos nessa caminhada infinita. Vamos lembrar que Kardec já falava, inclusive, sobre esse momento que nós passamos. Capítulo 2 do Livro dos Espíritos fala dos flagelos. Os flagelos são como as tempestades, o vento frio e às vezes a neve que envolvem as videiras. E para isso elas têm que estar resistentes. Quem cuida das videiras é o viticultor. Quem cuida de nós, videiras de Deus, é o nosso grande amigo e viticultor, que é Jesus. Que possamos todos, então, nessa lição maravilhosa que nos traz Emmanuel e que nos traz Jesus através do Evangelho de João, agradecer por lições tão profundas no caminho das nossas vidas. Que o amor de Jesus, o amor de nosso Pai, abrace cada coração, mais uma vez nesta semana, nos dando a certeza que filhos que somos, estamos sendo cuidados, bem cuidados e educados para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Fica aqui o meu abraço, fica aqui as boas vibrações que desejo a todos os nossos amigos, companheiros, para que possamos, em mais uma semana, refletirmos sobre essas lições maravilhosas e que possamos estar conectados a esta videira, recebendo a seiva de luz e de amor. Que assim seja.